Boa noite a todos. Estamos retomando aí as terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. Essa é uma atividade que teve início aproximadamente há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, durante a pandemia de Covid, que a gente quis estreitar um pouco mais os laços com os sócios da Sociedade Paulista de Infectologia. E foi um enorme sucesso, né? Nós já fizemos provavelmente mais de 50 webinars, né? Vou atrás desse número, mas começamos com Covid, depois fomos para resistência microbiana, temas importantes dentro da infectologia, enfim, uma atividade que nos deixou muito satisfeitos, né? Porque habitualmente as sociedades têm sempre o congresso como referência, e a gente descobriu uma forma, né, da sociedade estar estreitando os laços, trazendo uma informação confiável, convidando pessoas de alto nível científico, e o que nos ajudou bastante aí essa interlocução com os sócios e continua até agora. Então, óbvio, demos aí uma pausazinha entre o Natal, Ano Novo, Carnaval, e estamos retomando novamente com um tema de absoluta importância. Então, vou deixar o professor Carlos Magno Fortaleza, a partir de agora, comandar essa atividade. O professor Carlos é professor associado do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina de Botucatu, já prestou seu concurso para titular, logo teremos o professor Carlos como titular lá do departamento, que nós, como amigos dele, o conhecemos há muitos anos e sabemos de suas qualidades e que realmente muito merecido essa coordenação de um departamento muito importante da Faculdade de Medicina lá de Botucatu. Então, parabéns, Carlos, ao seu comando aí essa atividade. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos de volta com as nossas terças na Sociedade Paulista de Infectologia. E lembrando que hoje nós estamos reunindo 2 iniciativas, né? Antes mesmo que houvesse as webinars das terças com a SPI, havia uma iniciativa da doutora Thaís Guimarães de trazer residentes médicos dos serviços do Estado de São Paulo para fazer discussões de temas. Isso, de início, foi feito a partir... já era online, mas a partir de um espaço da Associação Paulista de Medicina que nos cedia para que um estúdio para que fizéssemos isso. E depois, com a pandemia e com a popularização, né, dos sistemas de webconferência, nós absorvemos isso. Então, nós temos alternado webinars tradicionais com essas webinars que são apresentações de temas por residentes médicos com um debatedor, sempre um especialista de notório saber nesse tema. Assim sendo, eu já agradeço aqui a presença do Flávio Paz Abrante, residente do 3º ano de Infectologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, que apresentará o caso e apresentará o tema, e a doutora Roeli, que é uma nossa referência, né, médica infectologista, coordenadora da UTI de Infectologia das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com referência para todos nós no atendimento de pacientes críticos com doenças infecciosas. Nós vamos discutir um tema que, embora tenha reduzido sua incidência ao longo dos anos, ainda quando aparece, representa um desafio para todos nós. Eu sou velho o suficiente para ter visto unidades de tétano no meu estado natal, no Hospital São José, no Ceará, tínhamos uma UTI de tétano,
né? A própria UTI do HC já foi uma UTI de tétano também, não é isso? Mas exatamente por isso esse tema tem uma importância, não só uma importância histórica, mas uma importância porque o tétano volta de vez em quando e nós nos vemos, até pela nossa pela pouca frequência, muitas vezes diante de situações inusitadas. Sim, sem mais demora, vou passar a palavra para o Dr. Flávio para que ele faça a apresentação dele. Boa noite a todos. Agradeço aí ao Dr. Carlos Magno, toda a comissão organizadora ao convite. Uma grande honra estar aqui diante de vocês e de grandes referências da infectologia. Vocês não estão vendo minha tela ainda, certo? Ainda não, Flávio. Acho que você precisa... Certo. Nesse momento já vi. Perfeito. Então, vamos lá, me chamo Flávio Brandt, sou médico residente do Serviço de Infectologia da Unesp Botucatu, e vamos hoje do tema tétano, ainda presente, ainda desafiador. Então, apresentarei um breve caso clínico para ilustrar um pouquinho essa discussão. Após isso, trarei dados aqui sobre a situação epidemiológica atual do tétano no Brasil, e após isso, uma breve discussão sobre a doença e seu tratamento e prevenção. Iniciando com o caso clínico, tivemos aí recentemente um paciente masculino de 52 anos de idade, procedente de zona rural de um município do interior de São Paulo, trabalhava como zelador de sítio, não tinha comorbidades conhecidas, não fazia uso de medicações contínuas, tinha um histórico de tabagismo e ex-etilismo. Aqui eu vou elencar os eventos do quadro clínico dele conforme o dia de sintomas apresentado pelo paciente. Então, no primeiro dia, esse paciente se queixou de uma dor na região lombar após uma rotina de trabalho, de caráter leve a moderado, não irradiada, sem associação a outros sintomas. No dia seguinte, esse paciente, essa dor lombar passou a se apresentar também em regiões de arcos costais e associada aqui ao que ele veio a referir depois, alguns espasmos musculares em membros superiores e uma sensação de boca travada. No terceiro dia desses sintomas, o paciente teve uma piora clínica e procurou atendimento médico na cidade dele. Ele estava referindo, então, uma dor mais difusa e uma generalização desses espasmos musculares. A equipe que o recebeu notou a presença de trismo, internou esse paciente, que após algumas horas ele acabou evoluindo com um quadro de insuficiência respiratória aguda, por conta de espasmos musculares, precisando de intubação orotraqueal. Ele não apresentava quadro de febre e não apresentava alteração do nível de consciência até o momento da intervenção. Após isso, ele foi, então, encaminhado ao nosso serviço. Não havia na história clínica desse paciente, pelo menos não que ele havia percebido ou lembrava, o relato de algum suposto ferimento que antecedeu esse quadro clínico. Ele chegou, então, no quarto dia de sintomas ao nosso serviço, sob ventilação mecânica, não estava em uso de drogas vasoativas, estava com sedação e analgesia e usando bloqueio neuromuscular em infusão contínua. Esse paciente estava com um RAS de -5, a pressão estava normal, a frequência cardíaca era de 97, estava com uma saturação limítrofe, afebril. No momento da avaliação inicial, não tinha aumento do tônus muscular e espasmos musculares, no entanto, ele estava na vigência de bloqueio neuromuscular. Demais sistemas, cardiovascular, respiratório, abdômen não apresentava alteração. Foi feita uma avaliação ectoscópica geral desse paciente, de cima a baixo, à procura de algum possível ferimento, alguma possível porta de entrada, mas não foi evidenciado nenhuma alteração nesse sentido. Esse paciente, então, nessa avaliação inicial, a gente desligou o bloqueio neuromuscular desse paciente, e então a gente observou em alguns instantes, poucos minutos após, o surgimento de espasmos musculares em membros superiores e inferiores, um movimento ali de flexão de membros superiores e movimento de hiperextensão da musculatura cervical e dorsal, tendendo a uma posição de opistótono, algo semelhante
ao que a gente vê nessa imagem. Esse paciente, claro que nesse momento a gente não pôde conversar com ele, mas com familiares, não apresentava aí um histórico vacinal conhecido. A gente internou, então, esse paciente sob a hipótese de tétano. Nos exames admissionais, ele apresentava uma discreta leucocitose com predomínio neutrofílico, tinha uma proteína C reativa discretamente tocada, a gente observava que ele estava com altos níveis ali de CPK, e também tinha uma alteração de AST, refletindo aí já um processo de rabdomiólise, por conta das contraturas musculares. Apesar disso, função renal aparentemente não estava tocada. Sorologia para HIV foi não reagente, hemoculturas da admissão não foram negativas. Esse paciente, então, foi encaminhado à UTI, foi estratificado como um tétano generalizado grave, recebeu a imunoglobulina antitetânica numa dose de 6.000 unidades, mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, recebeu início de antibiótico terapia com metronidazol. Aí aqui ficou a questão, né? O que debridar num paciente em que a gente não verifica uma porta de entrada? Então, não houve um processo de debridamento cirúrgico, de ferimento, né, já que isso não foi encontrado. Esse paciente foi mantido com medidas de sedação e relaxamento com benzodiazepínico, no caso, o midazolam, associado ao fentanil para fins de analgesia, e essas medidas não foram bastante para acoplar esse paciente à ventilação, não foram bastante para controlar os espasmos musculares, tendo que ser mantido aí o bloqueio neuromuscular. Encaminhado ao UTI, foi indicada aí a traqueostomia desse paciente. Aí aqui, resumindo o restante do quadro da evolução clínica dele, então no 4º dia de sintomas, ele foi admitido, foi iniciado o tratamento específico. A gente observou que a partir do 8º dia, ele começou a apresentar o processo de desautonomia, ou seja, ele começou a apresentar uma labilidade pressórica, ficando por vezes hipertenso, por vezes hipotenso, tinha períodos de taquicardia, chegando a frequências de 140, 150, sem alterações de ritmo, e períodos de bradicardia. Não chegou a fazer hipertermia ou outros sintomas, mas ele começou a apresentar, então, esse período de desautonomia, que lá pelo 15º dia de sintomas, reestabilizou. Após mais ou menos aí 12 dias de ventilação mecânica, 16 dias de sintomas, foi possível a retirada completa do bloqueio neuromuscular desse paciente, e no 26º dia de sintomas foi possível tirar esse paciente da ventilação mecânica. Esse paciente passou, então, a ventilar espontaneamente. Estava em processo de redução de dose aí, de relaxantes musculares, que puderam ser retirados aí até o 33º dia. Teve alta da UTI após 30 dias, né, de admissão, no 34º dia de início dos sintomas, ficou aí num período de reabilitação, ainda internado no hospital, e teve alta, então, após 48 dias de sintomas. Nesse período todo, ele teve algumas complicações, ele teve pneumonia associada à ventilação mecânica, ele teve candidemia, felizmente, ambas tratadas com sucesso. Quando o paciente foi de alta hospitalar, ele já estava com uma recuperação parcial aí da sua funcionalidade, retornou no nosso ambulatório 7 dias depois, já deambulando por conta própria, com auxílio de apoio, estava conversando normalmente, ele relembrava todos os fatos do quadro clínico, né, e após isso teve aí, então, uma continuidade de evolução bem satisfatória. Então, esse foi o breve caso clínico, né, aí não sei se a doutora Rô gostaria de comentar algo sobre esse caso clínico antes de eu prosseguir com o restante da apresentação. Então, primeiro, boa noite a todas e a todos. Primeiro, vou fazer uma discussão em cima do caso que o Flávio apresentou, mas antes eu quero parabenizar a sociedade por essa iniciativa de estar discutindo esse tema. Eu acho que, como todo mundo sabe, infelizmente está caindo de uma forma exponencial a cobertura vacinal. A cobertura vacinal é a ferramenta mais eficaz que a gente tem para a prevenção desta doença, uma vez que estamos falando de uma bactéria que vive no meio ambiente. Então, não tem como a gente erradicar esta doença. O que a gente tem como medida eficaz é exatamente a vacinação.
Com a queda da cobertura vacinal, infelizmente, a gente corre o risco, exatamente ainda esse ano, aumentar o número de casos de tétano. Eu espero não ver, eu nunca vi tétano neonatal. Eu espero continuar não vendo, espero que a cobertura vacinal em gestantes não tenha caído, para a gente não ter que presenciar um quadro de tétano neonatal. Então, o que vamos falar hoje, principalmente, é tétano em adultos, tá? Infelizmente, já peguei tétanos em crianças, já tive paciente com 3 anos, com 5 anos, com 11 anos, tendo o quadro de tétano. Novamente, isso é por falha de vacinação no período, principalmente, os primeiros 5 anos de vida. Mas a gente vai focar um pouquinho aqui, no caso que o Flávio apresentou, né, alguns pontos importantes. Daqui a pouco o Flávio vai fazer uma explanação, mas vou falar alguns pontos importantes para a gente discutir rapidamente, e aí, quem sabe, o Flávio, durante sua apresentação, até ressaltar alguns pontos importantes. Quando a gente está falando de tétano, a primeira coisa importante é a gente tenta, lógico, se tiver foco de inoculação, o momento de inoculação, tentar entender sobre período de incubação. Período de incubação seria desde a inoculação, então o ferimento, até primeiro sintoma, não importa qual seja esse sintoma. Qual a importância disso? Quanto mais curto o período de incubação, geralmente o quadro é mais grave, porque isso significa maior quantidade de inóculos. Grande parte da literatura usa como corte 8 dias, então mais que uma semana de incubação, geralmente o quadro é menos grave, enquanto menos de uma semana o quadro é mais grave. Segundo ponto que a gente consegue detectar nesse caso, chamado de período de progressão, que é o primeiro sintoma, até ter espasmo generalizado. Quanto mais curto esse período, geralmente significa maior quantidade de toxinas, aí naturalmente o quadro é mais grave. Nesse sentido, classicamente usa como corte 48 horas. No caso que o Flávio apresentou, pela apresentação dele, ele teve exatamente período de progressão 48 horas, né? Mais ou menos 48 horas, o que significa, sim, esse paciente tem mais risco de apresentar quadro mais grave da doença. Segundo ponto importante de a gente entender também, que é em relação à sequência de evolução das manifestações clínicas. Isso nos permite classificar o tétano como forma ascendente ou a forma descendente. Isso é independente da porta de entrada, e sim é de acordo com a sequência dos sintomas. Qual a importância dessa classificação? As formas ascendentes, então, começa a manifestação no membro inferior ou no tronco, depois vai subindo. Essas formas, se for detectada, ou se for feita suspeita precoce e manejo precoce, eu posso evitar uma intubação orotraqueal. Então, esse é um ponto super importante que a gente vendo o caso que Flávio apresentou, provavelmente sim é um tétano ascendente. Infelizmente, quando ele procurou o serviço médico, ele já estava com quadro de trismo, e aí, lógico, quando a gente tem como primeiro sintoma trismo, é fácil todo mundo lembrar tétano, mas muitas vezes trismo não é o primeiro sintoma, tanto que esse caso em si, primeiro sintoma foi dor no tronco, que foi ascendendo, atingiu a caixa torácica, e ao mesmo tempo começou a ter alguns espasmos na mandíbula, né, levando ao quadro de trismo. Porém, quando que a gente intubar um paciente com tétano? Nem todo tetânico é intubado. Grande parte, a intubação é indicada quando o grau de espasmo muscular leva a uma restrição da caixa torácica. E a restrição da caixa torácica que leva à alteração de ventilação. Então, o paciente, o Flávio colocou certo, afinal, ele foi intubado no PS como insuficiência respiratória, mas nesse caso, é uma insuficiência respiratória não por causa do comprometimento pulmonar, e sim da caixa torácica que impedia a expansibilidade da caixa torácica.
Por que eu disse que nem sempre, mesmo nessa situação, precisa ser entubado? Porque muitas vezes, nessa condição, se fizermos já relaxante muscular, a gente consegue restaurar a expansividade torácica, o relaxamento diafragmático e assim como a abertura bucal. Um dos casos que eu comentei, que eu atendi criança, a criança chegou andando, mas segurando a própria cabeça por causa da rigidez cervical e trismo. E aí, a gente fez uma ampola de diazepam, ele relaxou na hora. Então, só para todo mundo lembrar, nem todo tétano significa intubação. Quando a gente intuba um paciente com tétano, quando o espasmo muscular está levando à queda de saturação, geralmente por restrição da caixa torácica, mas às vezes por espasmo da traqueia, espasmo da via respiratória alta. Mesmo assim, a gente administra diazepam para ver se relaxa. Se relaxar, não precisa entubar. Então, de novo, quando que eu intubo? Eu intubo quando? Repetindo 10 miligramas, 20 miligramas, e aí eu consigo restaurar a respiração do paciente, restaurar a oxigenação do paciente, restaurar a ventilação, e aí posso deixar na infusão contínua com meu relaxamento, sem necessidade de intubação. Outro ponto super importante é, intubou, o tubo serve como estímulo para ter espasmo da via aérea, principalmente traqueia e bronquiofonte. Por isso, se eu estou com tubo, além disso o trismo, né? Se eu estou com tubo na boca, eu tiver trismo, simplesmente não passa o ar. Por isso, todo mundo que é intubado precisa a traqueostomia. Muitos intensivistas falam, então isso é traqueostomia precoce? Não, isso não é traqueostomia precoce. Isso é traqueostomia dentro do contexto de assistência. Então, não é traqueostomia precoce que a gente costuma falar no ambiente de terapia intensiva. Então, esse é outro ponto super importante. Mas esse caso, Flávio, provavelmente ia evoluir mesmo para intubação. Afinal, primeiro o exame do paciente já tinha um CPK de 20 mil. E aí, em relação a isso, mostra que o paciente realmente estava tendo um espasmo muito importante, porém, ressalto, CPK por si só não é indicação de intubação, e sim a repercussão, principalmente em relação à ventilação do paciente, tá? Mas, outro ponto importante, você descreveu a forma de espasmo do paciente. Você descreveu exatamente o que é o pistótono. Então, nesse caso, muitas vezes, sim, pode ser que precise. Mas é importante te lembrar, muitas vezes, só com o meu relaxamento, medicação na infusão contínua é suficiente. Mas a pergunta, o que eu uso como meu relaxamento sem provocar uma hipoventilação? Por isso, classicamente, usa-se diazepam. Diazepam na bomba de infusão contínua. Diazepam é um ótimo relaxante de ação central, relaxamento muscular de ação central, e um mau sedativo. Esses pacientes, em grande parte, com até 3, 4 miligramas por quilo por dia de diazepam, pode promover um relaxamento. Vocês estão percebendo? Eu não sei o peso desse paciente, mas para uma pessoa, por exemplo, de 80 quilos, isso representa 240 até 320 miligramas total de diazepam por dia. Por isso, é uma dose muito alta. Então, outro ponto que leva à necessidade de intubação. Diazepam na dose tão alta, que aí agora estou causando a hipoventilação por bradipneia. Aí sim é outra indicação de intubação. Um ponto fundamental que vou aproveitar agora é dizer que é a grande questão. Como que a gente faz em relação a bloqueador neuromuscular? Na nossa UTI, a gente só bloqueia o paciente quando a gente atingiu 10 miligramas por quilo por dia de diazepam, o que significa 800 miligramas por dia de diazepam para uma pessoa de 80 quilos.
Nesse caso, a literatura mostra que dose acima disso não traz nenhuma vantagem em relação ao relaxamento. E por que a gente prefere bloquear tardiamente? Só bloquear quando atinge isso. Você comentou que no 8º dia da doença, o paciente teve manifestação sugestiva de desautonomia. Desautonomia tetânica geralmente só acontece a partir do 14º dia da evolução da doença. A grande questão, o risco, é o paciente estar bloqueado, mas não estar totalmente sedado. Qual a dose de midazolam necessária para sedar um paciente com tétano? A gente não sabe. Porém, se a gente está calculando, pode chegar a 10 miligramas por quilo por dia de diazepam, pode ser que eu precise por dia algo como em torno de 4 a 5 miligramas por quilo por dia de midazolam. Por que a gente não usa midazolam? Porque midazolam dá muito efeito exatamente de hipotensão e bradicardia. Se o paciente estiver mal sedado, mas está bloqueado, quando ele acorda, ele vai ter taquicardia e hipertensão. A hora que ele dorme de novo, efeito de midazolam, ele vai ficar bradicárdico, hipotenso. Por isso, a gente não usa midazolam na nossa UTI. Mas quero também chamar a atenção um ponto. Se alguém procurar na literatura, vocês devem lembrar, provavelmente quem procurou encontrou, em 2011, a Associação Médica de Terapia Intensiva fez um documento de diretrizes de tétano. Eu participei daquele documento, e quem leu aquele documento deve ter visto. No tétano, praticamente nada tem nível de evidência A1. Tudo vai por experiência de cada centro. Tudo vai na experiência de cada autor. Por isso é importante a gente entender, afinal, quais as consequências, assim como os benefícios que estamos fazendo. Então, acho que é importantíssimo a gente entender qual benefício ou não de bloqueio precoce. Mas a grande questão é, se você bloquear alguém precoce, mas não está bem sedado, infelizmente, quase torturando uma pessoa, porque a pessoa está consciente, e aí você fala um ponto no final da sua apresentação que me deixou um pouquinho preocupada, que ele lembra de tudo o que aconteceu. Em grande parte, do paciente tetânico, exatamente para o efeito de diazepam, eles não lembram o que aconteceu. Então, esse é um ponto super importante em relação ao uso de midazolam. Por isso que na nossa UTI, a gente não usa midazolam, exceto para procedimentos invasivos. Isso é um outro ponto que eu também queria aproveitar e comentar. E quando eu não tenho foco? O que a gente faz? Residentes que já viu a gente receber um caso de tétano sem foco evidente, os residentes acham que a gente é doido. A gente procura cada parte do corpo, cutuca qualquer pontinho, a gente procura. Por quê? Foco tetânico é um foco sem reação inflamatória. Grande parte, quando o paciente chega, a lesão já está cicatrizada. Não tem sinais flogísticos, não sai secreção, porque essa bactéria não faz muita reação inflamatória, não atrai polimorfonuclear. Se tiver sinal inflamatório, tem infecção bacteriana secundária. Por isso, a gente procura cada pedaço do corpo. Quando a gente não encontra, inclusive alguém escreveu no chat, a gente procura a cavidade oral, porque a boca, principalmente aqueles que moram na região rural, que têm hábitos de mascar graveto ou folha, pode ser o foco dentário. Eu brinco com meus residentes. Se alguém chegar aqui com tétano, primeiro, aí sim eu vou entubar sem sedar. Porque quem está assistindo essa aula, pelo amor de Deus, vai tomar vacina. Mas, se chegar e sem nenhum foco, a gente manda arrancar todos os dentes que pode ser qualquer potencial de foco, qualquer abscesso dentário, a gente pede para o odonto abordar. Porque isso, infelizmente, na literatura, a gente tem relato de
tétano recorrente, porque o foco não foi limpado. E aí, um relato foi depois de 3 meses, outro relato depois de 8 meses. Mas, já aproveitar, vou devolver a palavra para você, que outro ponto importante. Uma pessoa pode ter tétano 2 vezes na vida? Pode. A gente já teve um paciente que internou com a gente aos 68 anos de idade. Quando a filha veio visitar, ele falou para a filha, nossa, estou com tétano de novo. E a filha, como assim de novo, pai? Eu tive tétano com 8 anos. Então, sim, pode. Então, mesmo quem teve tétano, precisa tomar vacina. Flávio, eu vou te devolver a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Rô. Vamos prosseguir, então. Deixa eu só compartilhar aqui novamente. Sendo aí? Perfeito. Beleza. Em relação ao paciente, né, a suposta lembrança, foi o que ele lembrava, o que ele lembrou, na verdade, foi do início dos sintomas, né? Ele falou que lembrou daquela sensação de ter a boca travada, mas não de lembranças durante o processo de internação. Em relação à situação epidemiológica atual do tétano no Brasil, né, então a gente tem alguns dados aí do Ministério da Saúde, e o que a gente observa aqui nesse gráfico, com casos confirmados de tétano acidental entre os anos de 2000 a 2022, é que houve, nessas últimas 2 décadas, uma queda do número de casos confirmados de tétano, que lá no início dos anos 2000 variavam aí de 500 a 600 casos confirmados por ano, atualmente aí na casa dos 100 a 200 casos por ano. Por outro lado, a gente percebe na linha de baixo aqui que a quantidade de óbitos por tétano nesse período não caiu assim tão significativamente. Então, é uma doença que ainda está tendo uma letalidade muito alta. Se a gente separar esses dados aqui por região, nesse caso entre o período de 2018 a 2021, a gente percebe que a maior parte dos casos ocorreu na região Nordeste, seguida das regiões Sul e Sudeste. Em relação a óbitos, em números absolutos, a região Nordeste também foi a que teve esse maior número, porém, em termos de letalidade, a região Sul foi a que teve esse pior número. A nível Brasil, o que a gente percebe é que nesse período, né, houve uma letalidade aí de praticamente 34%, ou seja, 1 a cada 3 pacientes com tétano acabou evoluindo a óbito, ou seja, é uma doença que ainda tem uma letalidade muito importante. Falando em cobertura vacinal, o que a gente percebe aqui, né, é que essa cobertura vacinal tem caído, e isso é bastante preocupante. Se a gente pegar aqui nessa região do gráfico, a gente percebe que estamos voltando aqui aos patamares de cobertura vacinal da década de 90, né? Então, isso é algo bastante preocupante, e não só em relação ao tétano, né? A gente tem observado isso com diversas outras vacinas. Em relação ao perfil epidemiológico dos casos de tétano notificados no Brasil nos últimos anos, aqui de 2018 e 2021, a gente observou que a maioria dos casos tem ocorrido em pacientes de área urbana. Em relação à faixa etária, a maioria dos casos em população adulta, adulta e idosos, né, dos 40 aos 79 anos de idade, predominando no sexo masculino. 3/4 dos casos aí nesse período foram em pacientes homens, 1/4 em pacientes mulheres. Em relação a sinais e sintomas mais frequentemente relatados, né, então as crises de contraturas e trismo foram os sintomas mais frequentes, seguidos de outros achados, como rigidez de membros, rigidez nucal, rigidez abdominal e opstótono aparecendo aí em praticamente 1/4 dos casos relatados. Já em relação ao tipo de ferimento e ao local desse ferimento, a maioria deles foi por mecanismo perfurante, atingindo membros inferiores e superiores. E, enfim, passando então para a próxima etapa aqui da discussão, a doutora Rô adiantou já bastante coisa aqui, mas fazer só uma breve pincelada. Então, temos então um quadro clínico causado pelo Clostridium tetani, um bacilo gram-positivo anaeróbio restrito, que é bastante encontrado aí no meio ambiente, especialmente
no solo, tem um período de incubação médio variável de 3 a 21 dias, mas esse período pode ser mais curto que isso, pode ser maior que isso também. E o tempo de progressão também é bastante variável, e aquilo que a doutora Ru falou, períodos de incubação curtos e períodos de progressão curtos têm relação com gravidade do quadro clínico. Já em relação às formas clínicas, elas decorrem de uma toxina produzida pelo Clostridium tetani no local da ferida, no ambiente de anaerobiose. E são duas toxinas produzidas, né, a tetanospasmina e a tetanolisina. Essa segunda, ela não tem, aparentemente, uma relação com a fisiopatologia da doença, pelo menos não que se saiba, e a tetanospasmina é o principal responsável aí pelas formas clínicas da doença. Então, é uma toxina que age a nível de sistema nervoso central, ela é produzida, né, pela bactéria no local do ferimento, em condições de anaerobiose, acende o sistema nervoso por via axonal retrógrada, e no sistema nervoso central, ela age na membrana pré-sináptica de neurônios inibitórios, da contração muscular, bloqueando, então, a ação GABA e glicinérgica. Simplificando, seria um efeito inibidor da inibição da contração. Então, por isso que o paciente tem as contraturas, né, que precisam ser manejadas. Em relação às formas clínicas, então, o tétano generalizado, aquele que mais frequentemente conhecido, né, que pode ter uma evolução ascendente ou descendente, como o doutor Ru comentou, sintomas frequentes, então, o riso sardônico, o trismo, os espasmos generalizados, a rigidez abdominal, podendo chegar ao obstótono. E o grande risco seria justamente o acometimento, então, da musculatura respiratória, a redução da expansibilidade torácica, levando o paciente a uma insuficiência respiratória, que frequentemente aí uma das principais causas de óbito precoce no tétano. Existe a possibilidade de tétano localizado, que é quando os sintomas ocorrem apenas no membro acometido pela suposta porta de entrada, mas é uma forma clínica pouco vista, tende a evoluir para a forma generalizada. Existe a possibilidade ainda do tétano cefálico, tem uma lógica semelhante ao do tétano localizado, ou seja, decorre de um ferimento na região cefálica, sintomas na região cefálica. A questão aqui é que acaba sendo um diagnóstico um pouco mais difícil, não muito claro. O paciente pode ter acometimento de nervo facial periférico, acaba tendo sintomas não de contratura na face, mas sintomas plégicos na face, podendo mimetizar outros quadros clínicos, como, por exemplo, até mesmo um acidente vascular encefálico, que já foi até relatado. Nesse caso, a paciente teve um episódio abrupto, né, de disartria e hiplegia de hemiface, acabou comparecendo ao serviço de saúde, foi avaliada para uma possibilidade de acidente vascular encefálico, que foi descartado. Durante a investigação, viram que essa paciente tinha uma história aí de traumatismo na região da face, alguns dias antes, foi tratada então para tétano e evoluiu com melhora. E por fim, a gente tem o tétano neonatal, mas não vai ser abordado aqui hoje. Existem duas variáveis, portanto, para ocorrência do tétano. É a ocorrência de uma porta de entrada, que permite a inoculação bacteriana e produção da toxina, em um paciente sem imunidade adequada. No entanto, a história, uma suposta história de imunização adequada do paciente não necessariamente exclui o diagnóstico. Existem diversos relatos e séries de casos de pacientes com tétano com supostos títulos de anticorpos para tétano adequados, em teoria. Então, isso não necessariamente exclui a possibilidade do diagnóstico. E em relação a isso, o que é possível fazer em relação de diagnóstico? Pode ser encontrado na literatura a possibilidade de ser feita a cultura de tecido, detecção de anticorpos, mas nenhuma dessas coisas serve para fins de diagnóstico de tétano. O diagnóstico de tétano é puramente clínico, puramente em cima de sinais e sintomas da doença, em cima de uma história clínica sugestiva. Se pegarmos aqui os critérios de caso confirmado do Ministério da Saúde, a gente tem um paciente com sinais e sintomas sugestivos, com diagnósticos diferenciais descartados, e independentemente da sua situação vacinal ou de uma suposta história de ferimento.
então, um diagnóstico puramente clínico. Felizmente, esse diagnóstico clínico, num quadro de tétano mais típico, ele não tende a ter muitos diagnósticos diferenciais, são raras as patologias que podem simular um tétano generalizado típico, né? Mas esses diagnósticos diferenciais se tornam importantes a depender do quadro clínico do paciente. Então, aqueles pacientes que se apresentam apenas com rigidez nucal, podem ter diagnósticos diferenciais com meningites, com hemorragia subaracnoide, pacientes com quadro de trismo, riso sardônico, eles podem ter quadros aí de infecção periodontal, abscesso retrofaríngeo, pacientes que têm um abdômen rígido, abdômen tábua, devem ter diagnóstico diferencial realizado com causas de abdômen agudo, e assim por diante. Em relação à terapia, né? Então, existem alguns princípios gerais nesse tratamento. O paciente com tétano, ele deve ser inicialmente estratificado quanto à sua gravidade. A gente vai ver logo uma sequência que existem vários scores para isso, né? Scores de classificação clínica. Todo paciente tetânico deve ser hospitalizado e manejado em ambiente de terapia intensiva, especialmente aqueles com fatores de risco aí para evolução desfavorável, como aqueles pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades ou aqueles que têm um período de incubação ou progressão muito curto. Esses pacientes devem ter a sua via aérea assegurada, como a doutora Rô comentou, nem todo paciente com tétano precisa de intubação, né? Essa indicação ocorre quando o paciente evolui com hipoxemia por conta das contraturas musculares, certo? E o paciente que possui via aérea invasiva deve ser idealmente traqueostomizado, justamente pelas razões de estímulo que o tubo orotraqueal pode causar em relação aos espasmos. A base do tratamento é através do controle dos espasmos, do relaxamento muscular, e esse paciente ele precisa ter um bom suporte aí de controle hemodinâmico, ele precisa estar bem monitorizado. Esse paciente, quando entra na fase de desautonomia, ele pode oscilar entre períodos de exacerbação simpática e períodos de exacerbação parasimpática de forma muito rápida, né? Nesse sentido, faz-se recomendações de, caso o paciente precise de intervenção em relação a controle pressórico, a controle de frequência cardíaca, que se use drogas, que se evite drogas de meia-vida muito prolongada, afinal, como essa alternância pode ser muito rápida, então drogas de meia-vida muito prolongada podem acabar atrapalhando esse tratamento. A gente observa que na literatura se fala bastante em prover um controle ambiental, afinal, o paciente tetânico, ele é suscetível a estímulos externos, estímulos sonoros, luminosos, estímulos táteis podem exacerbar contraturas. No entanto, é preciso fazer uma ressalva importante aqui nessa recomendação que se vê frequentemente. Afinal, especialmente nos pacientes críticos, aqueles pacientes intubados, pacientes que estão numa fase de desautonomia, afinal, esse paciente ele precisa, na verdade, estar bem monitorizado e bem vigiado pela equipe. É possível fazer um controle ambiental desde que ele esteja sendo bem monitorizado e bem vigiado pela equipe. Se isso não for possível, esse paciente não se faz jus, então, ao controle ambiental. Por fim, a gente tem as medidas de tratamento específico, que são basicamente 3 etapas. Então, a neutralização da toxina, a partir da utilização do soro antitetânico ou da imunoglobulina antitetânica, e a imunização ativa também, através da vacinação. Além disso, antibiótico terapia, com o objetivo de erradicar o Clostridium tetani do local da ferida, associado, então, ao desbridamento da ferida. Em relação à classificação de gravidade, existem diversas encontradas na literatura, que eu trago 2 delas, o score de Dakar e o de Ablett, que fazem essa estratificação de gravidade, que pode ser feita na admissão do paciente. Então, não há necessariamente uma preferência por score.
mas é interessante que se utilize para classificar esse paciente na admissão, até porque isso tem uma certa relação prognóstica e também pode ajudar na avaliação da progressão terapêutica aí desse paciente. Em relação às medidas de relaxamento, né, o doutor Arro já comentou bastante, o diazepam é a droga preferida, é a droga mais bem estudada e mais mais amplamente utilizada, que, se necessário em momento de paciente em ventilação mecânica, né, deve ser transicionado, então, para a sua forma de infusão contínua. Além dos benzodiazepínicos, o bloqueio neuromuscular, com suas indicações específicas, que, se for necessário, deve ser utilizado idealmente na menor dose possível, pelo menor tempo possível, e somente naqueles pacientes refratários à otimização de todas as demais medidas anteriores. Alguns autores, alguns trabalhos, trazem ainda a possibilidade de uso do sulfato de magnésio como uma terapia adjuvante nesse relaxamento muscular do paciente e também para o controle da desautonomia. Nesse sentido, existem alguns ensaios clínicos feitos utilizando aí o sulfato de magnésio. Esse primeiro foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que comparou pacientes em uso de diazepam com associação ao sulfato de magnésio contra pacientes em uso de diazepam apenas e não recebendo sulfato de magnésio, recebendo o placebo aí no lugar do sulfato de magnésio. Eles avaliaram desfecho de necessidade de ventilação mecânica como desfecho primário, não houve diferença entre os grupos, mas eles perceberam que aqueles pacientes com uso do sulfato de magnésio precisaram de menos dose, menos tempo de uso de drogas para controle de espasmo e desautonomia. Outros trabalhos foram feitos avaliando o uso do sulfato de magnésio para fins de relaxamento muscular. Esses últimos dois aqui, na verdade, usaram o sulfato de magnésio como monoterapia e não como uma associação aos benzodiazepínicos para prover relaxamento muscular, e eles encontraram aqui, nesses ensaios pequenos, né, um desfecho semelhante ao diazepam. Esse terceiro foi evidenciado uma redução aí de tempo médio de internação e redução de necessidade de ventilação. No entanto, né, são ensaios pequenos, não há ainda qualquer tipo de recomendação para o uso do sulfato em monoterapia. Se for usado, pode ser usado como terapia adjuvante. Em relação à neutralização da toxina, então a gente tem a possibilidade de realização da imunoglobulina antitetânica ou do soro antitetânico, isso a depender da disponibilidade do serviço. A imunoglobulina antitetânica, hoje, grande parte dos guias recomendam uma dose terapêutica de 500 unidades de imunoglobulina para todos os pacientes. Até pouco tempo atrás, o próprio guia do Ministério da Saúde, entre outros, recomendava uma dose maior, de 3 a 6 mil unidades, mas atualmente o guia do Ministério da Saúde e do CDC norte-americano recomendam essas doses menores. E isso, aparentemente, já tinha evidências de eficácia há bastante tempo. Já existiam trabalhos aí comparando essas doses maiores e menores de imunoglobulina e não mostrando diferença de desfecho entre elas. Agora, tenho a imunoglobulina, tenho o soro, qual eu devo preferir? Esse trabalho tentou responder essa pergunta. Aqui eles compararam, então, a imunoglobulina antitetânica com o soro antitetânico, e eles avaliaram também uma outra possibilidade terapêutica, que é o uso da imunoglobulina de forma pela via intratecal, algo sugerido aí em alguns outros estudos. Para isso, então, eles randomizaram 272 pacientes para receber tratamento para tétano ou com imunoglobulina ou com o soro antitetânico. Após isso, esses dois grupos foram novamente randomizados para receber ou não a imunoglobulina
intratecal. Eles avaliaram o desfecho primário de ventilação mecânica e secundários de mortalidade, tempo de internação em UTI, tempo total de internação, mas não houve qualquer diferença entre eles. Então, aparentemente não há qualquer diferença em termos de eficácia de se usar o soro antitetânico ou a imunoglobulina antitetânica. O soro antitetânico deve-se ter um certo cuidado, simplesmente pelo fato de ser um soro heterólogo, e por ser um soro heterólogo existe um potencial teórico aí de maiores chances de reações de hipersensibilidade, reações anafiláticas. Já em relação à possibilidade de uso de imunoglobulina pela via intratecal, esse trabalho não mostrou desfecho favorável a isso. E nos ajuda a responder, então, a nossa próxima pergunta, né? E aí, faz ou não faz a imunoglobulina pela via intratecal? Alguns estudos, alguns ensaios feitos ao longo dos anos, sugeriu a possibilidade de redução de tempo de ventilação mecânica, de melhor progressão de sintomas em pacientes recebendo, além do soro ou da imunoglobulina habitual, a imunoglobulina intratecal. Essa meta-análise reuniu 12 desses estudos, com N de 942 pacientes, avaliando mortalidade, e ela foi favorável aí ao uso da imunoglobulina antitetânica pela via intratecal como adjuvante. No entanto, né, esta meta-análise aqui, ela reúne diversos estudos bastante heterogêneos, com populações bem distintas, com gravidades distintas, e então mesmo com esse resultado, ela não nos permite fazer uma avaliação em relação a esse tipo de terapêutica. Guia de tratamento de tétano do Ministério da Saúde e a diretriz brasileira de tétano não fazem essa recomendação favorável ao uso da imunoglobulina pela via intratecal. Em relação à antibiótico terapia, existem diversos antimicrobianos que possuem suscetibilidade in vitro, mas, habitualmente, 2 deles são geralmente indicados, geralmente trabalhados aí nos guias de recomendação, que são a penicilina cristalina e o metronidazol. Um ou outro, por um tempo de 7 a 10 dias. Bom, qual é melhor, né? Essa pergunta alguns estudos já tentaram responder também, sendo que aqui eu selecionei os 3 trabalhos mais citados aí acerca dessa temática. E esse primeiro foi um ensaio clínico não randomizado, que demonstrou aí uma ampla margem de benefício favorável ao metronidazol. Eles observaram que houve uma redução importante aí da mortalidade de pacientes, além de melhora em alguns desfechos secundários, comparada à penicilina procaína, que foi a penicilina utilizada nesse estudo. No entanto, esses resultados possuem limitações importantes, né? Primeiro, por ser um estudo que não foi randomizado. Se a gente avaliar o estudo em termos de resultados absolutos, foi uma diferença muito importante de óbitos entre os 2 grupos, né? Os pacientes que receberam, houve 7 óbitos no grupo do metronidazol e mais de 20 no grupo da penicilina, resultados bastante curiosos, no mínimo. Então, é um estudo que tem essas limitações, especialmente pelo fato de não ter sido randomizado. É muito citado por autores favoráveis ao uso do metronidazol. No entanto, ele precisa ser interpretado aí com cautela. Além disso, os resultados desse trabalho não foram demonstrados novamente em outros trabalhos que avaliaram isso, né? Então, tivemos um estudo observacional, retrospectivo, que com uma população muito menor, que não encontrou diferença entre pacientes utilizando metronidazol e penicilina, e um terceiro, um novo ensaio clínico, randomizado, que também não encontrou diferenças em desfechos de mortalidade ou desfechos secundários em pacientes recebendo metronidazol ou penicilina. Esse terceiro trabalho
teve até um evento interessante que ele comparou não só metronidazol versus... ele comparou 2 tipos de penicilina, né? Então, metronidazol contra penicilina cristalina e penicilina benzatina. E a eficácia aparentemente foi a mesma para as 3 drogas, e ele até sugeriu aí a possibilidade de uso da penicilina benzatina para fins de facilidade posológica nos pacientes. Qual a conclusão? A conclusão aqui é que nós não temos boas evidências, como a doutora Rô até falou antes, no tétano, a gente não tem evidência para quase nada, e mesmo naquilo que já foi estudado, a gente tem evidências ruins. Então, nesse caso, a gente não tem boas evidências para fazer a recomendação de um tipo de antibiótico ou outro. Apesar disso, ainda assim, com base em um racional mais teórico, alguns autores preferem o uso do metronidazol pelo fato da penicilina ter uma certa ação antagonista GABAérgica, podendo, então, implicar atrapalhar um pouco o relaxamento muscular do paciente que está na vigência do tratamento para tétano. Então, especialmente isso que sustenta aí a preferência pelo metronidazol por alguns autores. Outras medidas que devem ser feitas, então, o desbridamento cirúrgico do ferimento, né, isso tem um racional teórico, que é justamente erradicar a bactéria do ferimento, fazendo com que ela não perpetue o ciclo da doença, ou seja, continue produzindo a toxina e mantendo o quadro clínico do paciente. Esse trabalho avaliou culturas de pacientes com ferimentos pacientes com tétano que tinham ferimentos, né, eles culturaram todos esses ferimentos. Em 45 pacientes de 84, eles tiveram cultura positiva, e em 2 desses pacientes eles observaram que após 2 semanas de antibiótico terapia, eles ainda mantinham essa cultura positiva. Então, possivelmente aí o desbridamento cirúrgico é uma coisa importante de ser feita e deve ser buscado. Além disso, né, a gente não pode esquecer da imunização ativa. Todos os pacientes com tétano precisam, independentemente do seu histórico vacinal, precisam receber um novo ciclo aí, completo de vacina para tétano. Partindo, então, para as medidas de prevenção, né, as vacinas para tétano estão no calendário vacinal infantil e nos calendários adultos. Então, crianças recebem a vacina antitetânica através da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e 4 anos de idade, e depois devem receber reforço a cada 10 anos. Pacientes adultos que não receberam a imunização na infância devem receber ciclo completo vacinal. Essa recomendação de novos reforços a cada 10 anos também tem respaldo. Esse trabalho avaliou isso. Foi um estudo transversal norte-americano, em que eles avaliaram aí a prevalência de imunidade para tétano na população de 6 a partir dos 6 anos de idade. E o que eles observaram é que havia uma imunidade adequada nos pacientes aí de 6 a 40 anos de idade, mas que essa imunidade caía significativamente aí ao longo dos anos. Então, é importante que essa vacina seja repetida periodicamente. Não só o tempo aqui de vacina influencia, mas a própria idade do paciente também tem, aparentemente, assim como a gente observa para outras vacinas, né, apresenta aí uma interferência na imunogenicidade. Esse trabalho avaliou isso. Então eles compararam o primeiro grupo de pacientes jovens, na faixa aí dos 25 anos de idade, a outros 2 grupos com pacientes idosos. Nenhum dos pacientes tinha imunização prévia para vacina antitetânica, e o que eles observaram é que, após 3 doses da vacina, todos eles tiveram níveis adequados, teoricamente, de anticorpos, que eles consideraram aqui como um corte de 1 nesse score, mas a intensidade aí dessa resposta vacinal foi bastante diferente, né, entre aqueles mais jovens e aqueles pacientes mais idosos. Portanto, uma atenção especial aí
a população mais idosa. Bom, tive um ferimento, desculpem pela imagem, achei ela mais impactante. Tive um ferimento, e agora, né, o que fazer? Então, todo paciente que tem aí a exposição, a possibilidade da infecção por tétano, precisa ser avaliado quanto à necessidade, quanto à indicação ou não de profilaxia pós-exposição, seja com reforço vacinal, seja com reforço vacinal e indicação de imunoglobulina ou soro antitetânico. Não vou entrar em detalhes aqui, né, mas isso é algo que está amplamente disponível, é facilmente encontrado. O importante aqui é saber que todo paciente com algum tipo de exposição precisa ser avaliado quanto a isso. Afinal, a profilaxia pós-exposição também tem a sua importância. Esse trabalho com dados do CDC avaliou os casos de tétano de 2008 a 2014 no estado da Califórnia, e eles estavam focando, então, na profilaxia pós-exposição. Nessa população, eles observaram 21 casos de tétano, 16 desses pacientes tinham algum ferimento, 9 buscaram atendimento, mas desses 9 que foram atendidos por médico, apenas 2 receberam a profilaxia pós-exposição adequada, ou seja, daqueles que poderiam ter uma intervenção, apenas 2 receberam ela de forma adequada. Então, é preciso ter uma atenção bastante elevada em relação a isso. Chegando ao final, né, então, alguns lembretes, o primeiro deles, que por mais óbvio que pareça ser, então, é que o tétano ainda existe e ainda mata, né? O diagnóstico do tétano ele é puramente clínico, a gente não deve tardar esse diagnóstico, não existe nenhum exame que vai confirmar ou excluir o tétano, o diagnóstico é puramente clínico. A gente não deve subestimar a não existência de um suposto ferimento ou porta de entrada, né? Muitas vezes o paciente não vai lembrar, o paciente não vai ter notado, e a gente também não pode subestimar uma suposta história de imunização prévia. Pode ser tétano, trate tétano. Então, o tempo, ele tem relação com o tempo, né, de início do tratamento tem forte relação aí com o prognóstico. Mas eu não tenho certeza de que isso é tétano. Tudo bem, investigue diagnósticos diferenciais, mas se isso for atrasar o manejo de tétano, inicie o manejo de tétano e continue investigando diagnósticos diferenciais. Por fim, checar cartão vacinal sempre, né? Isso é uma coisa extremamente importante, deve ser feito não só naqueles pacientes que buscam atendimento de pronto-socorro, mas de forma rotineira, em consultas de rotina, seja em ambiente de atenção básica, seja com o médico especialista. Então, isso é bastante importante, e não só para o tétano, né, mas para todas as demais vacinas, que a gente percebe aí que ultimamente a gente está num cenário bastante preocupante em relação a isso. Espero não ter me estendido muito em relação ao tempo, agradeço aí novamente pelo convite, uma grande honra aí estar diante de vocês e fico à disposição aí de todos vocês. Bom, Flávio, parabéns pela apresentação, muito completa e atualizada. Eu vou passar a palavra para breves comentários da Ró e depois vou dar início. Eu fiz aqui um apanhado das perguntas feitas e a gente passa então para um bate-bola com as perguntas. Mas antes vou abrir a palavra para a Ró. Então, primeiro, Flávio, parabéns pela bela apresentação, acho que você realmente aprofundou bastante, mas vou fazer alguns comentários, exatamente, já dei uma olhada em algumas perguntas no chat, mas alguns pontos que acho importante aprofundar um pouquinho, tá? Primeiro, em relação à letalidade que você apresentou, infelizmente, o Brasil tem essa letalidade, exatamente o que você apresentou. Isso se a gente não tiver a subnotificação por subdiagnóstico. Uma vez que, muitas vezes, principalmente pacientes que têm comportamento shopstótono, cujo membro superior é a hiperextensão, muitas vezes são confundidos com quadros de crises convulsivas ou até de descerebração. Então, a gente sabe sim, provavelmente, infelizmente, a gente tem muito erro de diagnóstico.
Porém, você colocou um ponto muito importante, tanto na apresentação do seu caso, quanto no aspecto clínico, é que tétano não altera nível de consciência. Então, é importantíssimo para os colegas que estão ouvindo, tétano não altera nível de consciência, exceto por hipoxemia, que leva a rebaixamento. Segundo ponto muito importante, exatamente, você também comentou sobre isso, mas tétano não faz febre, porque geralmente essa bactéria, como eu comentei anteriormente, não atrai polimorfonuclear. E o Flávio apresentou muito bem sobre a fisiopatogenia da doença. A bactéria fica na porta de entrada. Esqueça querer colher hemocultura para diagnóstico, é impossível. Mesmo, o Flávio diz isso, se você pegar o fragmento que você debridou, mandar para a cultura, a sensibilidade é baixíssima, portanto, isso significa que a bactéria tem ação totalmente local. E o mecanismo mais importante da toxina, sim, é tetanospasmina. Mas, para todo mundo entender um pouquinho como a tetanospasmina age, ela atinge a parte perientrada, então no foco. A partir daí, tem uma ascensão retrógrada via axonal, e aí atinge o corno anterior da medula, agindo sobre o nervo ou o neurônio seguinte. Geralmente, esse neurônio seguinte é neurônio GABAérgico. Neurônios GABAérgicos são neurônios inibitórios. Por isso, eu inibo o inibitório, portanto, como manifestação clínica, eu tenho um lado excitatório. Por isso que eu tenho espasmo muscular. Então, alguém perguntou se é importante ter alguma droga, algum mecanismo que consiga atingir o sistema nervoso central. A ação não é no sistema nervoso central. A ação é via axonal, por isso, o objetivo do antibiótico não tem proposta de concentrar no sistema nervoso central. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Aí que vem, por que no tétano cefálico pode ter essa apresentação clínica que você comentou, manifestação de pares cranianos, geralmente com flacidez. Porque os pares cranianos não têm neurônio intermediário. Ele vai direto para o neurônio onde está tendo a ação. Então, ele não tem neurônio GABAérgico para agir. Por isso que tem essa manifestação de flacidez, como você comentou muito bem, de parecer sinais de paralisia facial. Então, isso pode acontecer exatamente por esse mecanismo de ação da toxina. A tetanolizina, realmente, a gente não sabe muito bem qual é o seu papel, mas tem um papel que a gente sabe por quê. Que é o papel de atuar na porta de entrada para promover lise de células periporta de entrada para promover o ambiente anaeróbio. Isso facilita a proliferação da bactéria. Por isso vem a pergunta, antibiótico é importante? Algum colega até perguntou, tem algum estudo que usou antibiótico versus placebo? Não, não tem nenhum estudo. E aí que é exatamente por causa disso. A ação, mesmo que eu tenha feito o debridamento do foco, a ação antimicrobiana é necessária com o objetivo de, matar a bactéria, e segundo, antes de, independente com o antibiótico, para a produção da toxina. Também foi feita uma pergunta também se, para fazer esse debridamento, eu preciso fazer tetanogama perilesional? A gente faz. Por que a gente faz? A ideia é, no momento da manipulação, eu evitar que a toxina espalhe mais ainda. Porque algumas pessoas têm tétano localizada e outras pessoas têm tétano generalizada. Porque o mecanismo de disseminação da toxina vai além daquele mecanismo que eu comentei sobre a ação axonal. Eu posso ter também disseminação hematogênica. Por isso que a ideia de fazer esse bloqueio perilesional é exatamente para evitar que dissemine mais ainda. Por isso que vem em relação à dose de ou soro antitetânico ou de tetanogama. Na nossa UTI, a gente continua usando 5.000 unidades de tetanogama. E como a gente faz? A gente faz 1.000 perilesional e 4.000, sendo 1.000 dividido em cada grupo, cada membro. A ideia é para inibir o máximo possível a toxina que pode estar circulando
e ainda não tenha atingido o axônio. Por isso, a gente faz isso. Algum colega também perguntou, SAT em relação à tetanogama. Flávia já apresentou. E não esqueçam, além da reação anafilática, eu posso ter também a doença do soro. Como é soro heterólogo, eu posso ter a manifestação da doença do soro, que geralmente se apresenta entre 14 a 21 dias após a administração do soro, e aí posso ter racho cutâneo, febre, disfunção renal e eosinofilia. Por isso, quando você tem tetanogama à disposição, ideal é usar tetanogama, não usar soro antitetânico. Em pacientes que usaram, vocês precisam ficar atentos em relação à possibilidade desta manifestação. Outro ponto, também vou comentar bem rápido, é em relação a tiazepam, né? Tiazepam. Lembrar tiazepam em infusão contínua precisa um modo de preparo muito especial. Tiazepam não pode ser diluído no soro glicosado, precipitar totalmente, cristaliza, então não pode ser no soro glicosado. Segundo ponto, a proporção de diluição é 1 mg de tiazepam para pelo menos 4 ml de soro glicosado a 5%. Caso contrário, também precipita. Mas ainda, não serve naquele saquinho de soro que a gente costuma ter, porque gruda na superfície do plástico. Então, tem que ser na embalagem livre de PVC. Caso contrário, depois de 1 hora, a sua solução, você vai estar administrando só o soro. Tiazepam vai ter grudado totalmente na sua superfície, na superfície da embalagem. E mais ainda, uma vez preparado, não pode ficar mais que 8 horas. Então, tem que descartar, por isso a gente faz o preparo para não ter desperdício. Caso contrário, a dose já é alta, você corre risco muito. Bem rápido, sobre em relação ao sulfato de magnésio. Exatamente isso que o Flávio apresentou na literatura, mas a nossa experiência foi péssima. A gente teve vários casos de intoxicação por magnésio quando a gente começou a usar. Portanto, a gente não usa sulfato de magnésio, tá? Um outro ponto bem importante que o Flávio colocou, não sei se todo mundo chamou a atenção nesse ponto, é todo tétano tem que estar internado na UTI. Mesmo aquele que manifestação inicial, por exemplo, é só espasmo no membro inferior, só numa perna. A gente nunca sabe quem vai generalizar. Grande parte, quem tem vacinação parcial é o que vai melhor, né? O que tem quadro menos grave, mas não é 100%. Por isso, todo paciente tetânico significa interna na. Além disso, pelo amor de Deus, não deixe o paciente num quarto silencioso com luzes apagadas. O paciente vai espasmar lá dentro, ninguém vai ver, vai ser encontrado morto. O que a gente faz com nossos tetânicos? Ficar no leito da UTI, bem em frente ao balcão da enfermagem. Porque qual é o meu propósito? O meu propósito é acertar a dose de relaxante muscular, mesmo com todo o estímulo do meio ambiente. Lógico, se a dose for muito alta, aí sim a gente faz a sedação. Sedação a gente costuma fazer com fenobarbital. Eventualmente, você pode sim fazer com propofol. Mesmo assim, você não usa midazolam? Não, a gente não usa midazolam. Porque exatamente ocorre risco de mascarar a disautonomia. Uma vez que midazolam vai promover hipotensão e bradicardia. E a disautonomia geralmente mata na fase de parasimpático. Na fase simpática, ele tem taquicardia e hipotensão, mas eu já vi paciente durante disautonomia fazer frequência cardíaca de 20. Por isso, eu posso, com midazolam, mascarar a fase simpática, e eu não detectar. E aí, de repente, só cai na fase parasimpática. Por isso que a gente não usa midazolam, mas um reforço. Isso é a experiência da nossa UTI. Então, infelizmente, a gente não consegue ter estudos, principalmente com o avanço da terapia intensiva,
Nesse momento, também com redução de casos no mundo, a gente não consegue ter um ensaio clínico muito bem feito para poder avaliar cada conduta. Acho que vou parar por aí, professor Carlos. Eu acho, que você fez uma explanação ampla e respondeu a maior parte das questões que tinham sido apresentadas, né? Eu vou falar um pouco da nossa vivência, né? Não trabalhei em um serviço tão especializado quanto o da Ró, mas tenho uma idade um tanto maior que a dela e nós somos de uma época em que tétano era algo que, num ano de residência, se via uns 4, 5 casos, e ao longo dos diversos anos, tenho visto um caso a cada 3, 4 anos no nosso serviço. Nós, de um modo geral, temos usado o metronidazol, não somente por conta do racional teórico, mas pela facilidade. O metronidazol tem uma posologia ótima, para você fazer intramuscular, é uma medicação barata, simples, disponível amplamente. Então, para nós, essa discussão sobre o metronidazol, a penicilina, nunca foi uma discussão, digamos, central. Sempre tivemos a opção pelo metronidazol. Algo que nós fazíamos, não fizemos nesse caso, mas fazíamos de rotina na maior parte dos casos, era a imunoglobulina intratecal. Eu lembro que tem um ensaio clínico brasileiro que sugere que a imunoglobulina intratecal reduz o tempo de progressão, o tempo de duração dos espasmos, mas isso tudo, como falou a Ró, é uma evidência mínima, né? E isso é algo bastante discutível, como todo o resto. A gente se apega a uma conduta que fez e que deu a impressão de que funcionou nos casos em que observamos. Quero fazer um parêntese que eu sou velho o suficiente para ter visto um caso de tétano neonatal na minha vida, único. Quando eu era aluno, no UTI tetânica, eu visto um caso de tétano neonatal. Mas voltando à questão, há uma pergunta que eu acho muito interessante que fala sobre quando interromper o bloqueio neuromuscular ou a sedação. Quais são os indicadores, né, os indicadores clínicos de que você pode retirar, né, desmamar a sedação e o bloqueio neuromuscular? Perfeito, essa é uma pergunta bem importante e também é um fato muito difícil, né? Primeira coisa, quando eu falo isso dentro da UTI para os residentes de terapia intensiva, todos eles têm um chilique. Uma vez a gente inicia bloqueio neuromuscular na infusão contínua, a gente deixa pelo menos 5 a 7 dias. Qual o racional disso? Se o meu bloqueador relaxante muscular de ação central não fez efeito, que o diazepam, midazolam, não foi suficiente, aí eu vou para o lado de um bloqueador de ação periférica, então vai num bloqueador neuromuscular. Por que 5 a 7 dias? Porque aí agora o objetivo é destruir totalmente a placa motora. Aí, enquanto isso, tem o clearance da toxina, que demora 5 a 7 dias, para reconstruir a placa ausente de toxina. Por isso, a gente sempre deixa pelo menos 5 dias. Durante esse tempo todo, acompanhando com o valor de CPK, para ter certeza que CPK está em queda. Depois disso, dá para voltar totalmente. A gente não tira de vez, a gente tira totalmente bloqueador, mas naquele momento a gente substitui por diazepam, para manter algum grau de relaxante muscular de ação central, para evitar, de repente, o paciente ter já não foi suficiente para clarear, por exemplo, a toxina, e voltar a ter muito espasmo muscular. A sensação de espasmo muscular, pessoal, um paciente falou para a gente, é como se estivesse tomando choque elétrico o tempo todo. Isso não é uma sensação agradável. Então, a gente evita simplesmente tirar o bloqueador e não recolocar o benzodiazepínico. Há uma pergunta aqui que eu vou pôr uma colher na resposta, né, que é uma pergunta se deve fazer profilaxia antitetânica
em acidentes com animais peçonhentos. E eu quero lembrar da profilaxia antitetânica não só nos acidentes com animais peçonhentos, mas das mordeduras animais também, né? São duas situações em que frequentemente se esquece, né? Você está tão preocupado com a conduta relativa à profilaxia da raiva ou ao tratamento do acidente com animais peçonhentos, que muitas vezes se esquece que se tem ali um ferimento aberto, muitas vezes exposto a solo, a matéria orgânica do solo e tal, e, portanto, com a possibilidade de ser exposto a esporos do Clostridium. Não sei se a Rô quer acrescentar alguma coisa aí. Eu acho que é isso mesmo, exatamente. Muitas vezes as pessoas esquecem. Recentemente, por exemplo, a gente internou um paciente, pessoal da otorrino, que recebeu o paciente no PS, tinha um abscesso na região cervical, e a gente perguntou como foi a inoculação, foi feita profilaxia antitetânica, e tanto o assistente quanto o preceptor olharam para mim e falaram, e precisa? Então, acho que perfeito. Qualquer animal, sim, na boca tem anaeróbio, e dentro disso tem o Clostridium. Perfeito. Alguém lembrou que pé diabético e fratura exposta também, né? E concordo completamente. Uma outra questão que foi posta aqui, que acho que faltou talvez abordar completamente, foi qual o manejo da desautonomia, né? Como fazer o manejo da desautonomia. Perfeito. Desautonomia, né? Primeiro, o Flávio comentou um pouco, né, sobre o papel do sulfato de magnésio, mas, de novo, nossa experiência é péssima, a gente não utiliza. E o Flávio também comentou, usar medicações de meia-vida bem curta. Mas, bomba de morfina. Bomba de morfina, em qualquer situação, reduz episódios de desautonomia. Então, quando o paciente está com desautonomia, se estava com fentanil, a gente passa para morfina. Fentanil não tem a mesma ação. Já na fase simpática, portanto, hipertensão, taquicardia, a gente usa nitroprusiato. E aí, na fase parasimpática, a gente usa noradrenalina. Nesse ponto, já abri um parênteses. É fundamental, bem fundamental, cada uma dessas medicações está no acesso exclusivo. Não deixa a enfermagem falar, posso desconectar um para conectar outro? Não, porque se esquecer de aspirar de volta, aqueles 1,5 ml que está dentro do catéter é suficiente para matar paciente, principalmente na fase parasimpática. A gente já saiu de 200 de nitroprusiato para 40 de nora em questão de 2 minutos. Por isso, quando você tem uma desautonomia, a gente dá morfina e medicações de meia-vida curtíssima. E pior, aí se tem algum residente ouvindo, quando tem desautonomia, a gente põe um residente sentado na frente das duas bombas. A gente brinca, é videogame, sobe um, desce outro, desce um, sobe outro. E fica assim, mais ou menos por 2, 3 dias. Às vezes, desautonomia pode durar até 3 dias. Uma última questão que acabou de ser feita é sobre como a evolução do tétano em pacientes soropositivos para o HIV. Eu vou aumentar pacientes imunossuprimidos. Se há algum diferencial, né, e como você vê isso? Vou contar uma coisa, eu nunca internei um paciente HIV com tétano, nunca internei um paciente imunodeprimido com tétano. Eu acho que é um povo que, geralmente, os médicos estão mais atentos em relação à carteirinha vacinal. Por isso, eu nunca admiti um paciente imunodeprimido com tétano. Excelente resposta. Eu também não. Eu já atendi paciente soropositivo com leptospirose, com febre maculosa, mas nunca com tétano. É algo que provavelmente tem a ver mesmo com a carteira vacinal. Excelente. Bom, Doutor Carlos, eu queria só fazer um comentário importante sobre penicilina, tá? Penicilina, primeiro, a gente evita fazer medicação, exceto o tétano gama, a vacina, né, em relação à vacinação. Você pode, no mesmo momento que está aplicando, seja soro antitetânico, seja a imunoglobulina, também aproveitar o momento vacinal. Isso que o Flávio acabou de falar, perda de momento, né? Então, você pode sim fazer no mesmo momento, desde que seja em grupos musculares diferentes. Mas não pode fazer depois. Se você fizer depois, tipo, esqueci de fazer, no dia seguinte eu vou fazer, esquece. Porque você tem a imunoglobulina circulando, tem ou a antitoxina circulando,
e aí pode diminuir o efeito vacinal. Mas, fora isso, a gente evita fazer coisa intramuscular. Por isso, tanto a penicilina cristalina. Maior problema da penicilina cristalina é potássica. Além do efeito que o Flávio já falou, né, em relação à composição por ser GABAérgico, no modelo animal, tudo mais, é potássica. A rabdomiólise da lesão muscular já causa elevação de potássio. Então, a gente teve experiências, quando faltou metronidazol no nosso hospital, precisamos da penicilina, a experiência foi péssima. O paciente teve que dialisar por causa da hipercalemia, por causa de a penicilina cristalina. Então, é um ponto que eu acho que também contribui para vocês entenderem por que a opção de metronidazol. Outro ponto, aproveitando nesse lado antimicrobiano, é, se eu tiver infecção secundária, eu estou dando, por exemplo, piperacilina tazobactam, preciso manter metronidazol? Flávio também mostrou, tem ação in vitro, mas a gente não sabe realmente a resposta in vitro. Então, a situação mais bizarra, eu reconheço, muito bizarro, mas a gente mantém metronidazol e piperacilina tazobactam. Excelente, Rô, acho que cobriu amplamente as perguntas e eu acho que para nós que fazemos controle de infecção, e a gente também junta isso, mas quanto menos infusões, melhor, né? Então, acho que essa é uma outra razão para a gente utilizar o metronidazol, preferencialmente a penicilina cristalina. Né? Mas eu vou passar a palavra ao Edu, né, o Eduardo Medeiros. Acho que nós tivemos uma excelente apresentação, uma excelente discussão. Então, Eduardo, te passo para as considerações. Bom, primeiro agradecer aí ao Flávio, excelente caso clínico, trazer a discussão, a Ró, professor Carlos Magno, eu acho que foi uma discussão excelente, tivemos cerca de 200 pessoas durante praticamente toda a apresentação, estamos agora aí com 149, já no finalzinho, eu acho que cumpriu totalmente o objetivo aí nosso. Também fiquei com saudade, né? Porque eu trabalhei 15 anos no Hospital das Clínicas, né? Fui plantonista da UTI do tétano por muitos anos, né? E era a UTI do tétano mesmo, né? 93, 94, a gente recebia muitos pacientes. Eu, quando comecei lá na UTI, não tinha a mínima experiência, né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica lá na UTI. A Ró ainda estava no colégio, né, no ensino médio, ainda não tinha, mas realmente foi uma experiência muito boa e fiquei lembrando aí das coisas aí que se passaram na época. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Bom, gente, boa noite a todos, agradeço de coração aí, obrigado aí, vocês participaram intensamente, muitas questões, né? E daqui 2 semanas, né, a gente vai trazer um outro tema e cada 15 dias, né, a gente intercala aí a reunião da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia com os webinars de terças-feiras com a SPI. Então, agradeço muito, obrigado ao professor Carlos Magno, nosso presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, e muito feliz aqui de estar com vocês.